Dizem que o segredo de todo homem bem-sucedido, de todo empresário de sucesso, é a quantidade de não que ele fala por dia. Essa, essa provocação inicial é para dizer que é muito mais fácil a gente concordar, é muito menos difícil você dizer não para as pessoas que pedem alguma coisa para você, seja seus colegas, seja na vida conjugal, na vida de amizades. É difícil dizer não. E uma das coisas mais difíceis para quem trabalha na área comercial é dizer não para um cliente, dizer não para alguém que está querendo trabalhar com você. E nesta semana eu assisti uma parte de um podcast do Tom Ferry, que ele entrevistou vários corretores norte-americanos. Um deles é o Matt Nichol, que o arroba é Matt the Agent. E eu adorei o que ele falou, porque ele falou de uma forma assim ilustrada o triângulo do não. Esse é a forma como ele chama o triângulo das possibilidades que existe deles dizerem não para um cliente. Vamos falar de cada lado desse triângulo. O primeiro lado do triângulo é preço. O imóvel está no preço correto, a pesquisa de mercado que foi apresentada foi concordada, foi entendida pelo vendedor, o vendedor deu ok, vamos trabalhar no preço certo? Vamos. Então esse é o primeiro não ou o primeiro sim deste triângulo. O segundo, este imóvel vai gerar uma receita que é compatível com os custos que a imobiliária e que os corretores vão empregar? Ou seja, a gente às vezes pega um imóvel, eu brinco que às vezes um imóvel, por exemplo, de 300 mil, você dispõe dele e gasta com ele praticamente a mesma coisa de um imóvel de 1,5 milhão. E existe uma grande diferença da comissão percebida desses dois imóveis, desses dois valores. Então, o segundo pedaço do triângulo é os valores de comissões serão legais, serão suficientes para o empreendimento que a gente vai fazer? Se sim, ótimo. 2 pontos já dados, sim. O terceiro, que é a base desse triângulo, base disso, é a relação com os vendedores. Os vendedores estão alinhados conosco, os vendedores realmente nos compraram, os vendedores estão confiantes e são nossos primeiros parceiros. E este é o ponto que fecha com o raciocínio aqui da minha loja, dos meus corretores e corretoras, que nós todos temos a mesma visão, de que não importa essas duas partes para nós aqui, se esta aqui não acontecer primeiro. Se a gente não tiver a base desse triângulo completamente estabelecida e acertada desde o início, a gente sabe que essas duas outras partes desse triângulo não vão ser, eu não gosto de dizer suficientes, mas elas não vão segurar este negócio, esse triângulo não vai ficar de pé, ele vai cair. Então, é muito difícil explicar isso para quem é de fora, quem não é da Remax, quem não trabalha sob o nosso sistema, porque eu trabalhei a maior parte da minha vida sem ser Remax, eu trabalhei como corretor desde 98, então eu me recordo de muitos sapos a gente ter que engolir, muitas pessoas desagradáveis que a gente teve que conviver, teve que suplantar e passar por cima, o que faz parte, ok? Mas quando a gente é contratado, quando a gente começa um contrato de negócio, que a gente vai ter um prazo com ele, é muito importante conhecer e é muito importante ter uma boa relação. Eu quero fechar esse vídeo fazendo um comparativo com o que eu ouvi uma vez de um construtor daqui de Porto Alegre, que estava vendendo um apartamento para uma família, que ia pagar para o filho, que ia estudar aqui em Porto Alegre, e o cliente era do interior do estado. E ele falou assim, não vou poder, porque eu vou lá conhecer, eu vou assinar um contrato lá, quero conhecer o pai e tal. Eu falei, cara, tu vai até lá, essa cidade? Era umas 4h30, 5 horas de viagem. Eu vou. Eu assim, tá, mas então tu vai lá assinar, só para assinar o contrato? Na época não tinha contrato digital, tá? Na época não tinha isso aí. Você não pode ele assinar lá, mandar reconhecido, firma, depois você assina e devolve, eu querendo ensinar o cara. Ele disse assim, não, Cassione, você não entendeu. Eu vou para lá porque o meu negócio com cada cliente que eu vou ter é um negócio de 3 a 4 anos.
E eu não posso, não abro mão de conhecer com quem eu vou lidar por 3 ou 4 anos, quem será o meu cliente neste período. Eu preciso conhecer o meu cliente para saber que tipo de pessoa que eu vou ter que lidar, porque essa minha relação com ele é muito longa, então ela tem que começar legal agora para que eu não tenha problema depois. Eu nunca mais me esqueci disso, isso sempre volta muitas vezes na minha mente e corrobora com essa análise desse colega norte-americano de que se você não tem uma relação pessoal, você não deve trabalhar. Então eu quero te perguntar agora para encerrar o vídeo. Você tem esta preocupação? Você já parou para pensar o quanto de despendimento de energia você terá, o quanto você vai se doar para uma pessoa, o quanto você vai investir no seu tempo, que é a moeda mais cara do mundo, é tempo? Você realmente trabalha para todo mundo? Você já parou para fazer essa pergunta? Esta é o desafio que eu quero deixar para você refletir e principalmente para você pensar por que a Remax é a empresa que mais cresce no Brasil, por que o nosso modelo está mudando o mercado imobiliário brasileiro, por que provavelmente um dia você vai interagir conosco numa negociação, representando provavelmente um comprador, porque nós trabalhamos inicialmente para os vendedores, através de contrato, mas talvez aí perceba uma das raízes de sucesso do nosso negócio, que são as relações pessoais verdadeiras, que elas nascem no início de um contrato, mas que elas precisam perdurar por todo o tempo da venda do imóvel. Tá legal? Se você não conhecia o nosso modelo, se você tudo que eu falei até agora é quase grego para você, marca aqui embaixo, quero saber mais, que eu vou te dar um retorno, de quem sabe você pode vir a ser um grande sucesso aqui na minha equipe, trabalhando aqui conosco na Remax Rocket. Tá bom?